Gente boa, a aula de hoje é sobre potencial elétrico. Potencial elétrico, definição de potencial elétrico se relaciona com a capacidade que um corpo carregado eletricamente tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. A movimentação de cargas elétricas produz a corrente elétrica e o conceito de potencial elétrico e também de diferença de potencial elétrico é muito importante no contexto do estudo das correntes elétricas, tá? Potencial elétrico a gente vai representar pela letra V maiúscula, produzido por uma carga elétrica pontual que é definido matematicamente por V é igual a K0 vezes Q, que é a carga, dividido pela distância. Vocês podem ver que essa fórmula aqui, essa expressão, ela é muito parecida com a de campo, diferindo apenas que a de campo ela é distância ao quadrado, né? Enquanto o potencial é somente distância. Né? Dê a distância, K0 continua sendo a constante eletrostática que a gente tem usado bastante aí, né? Na força e no campo elétrico. Potencial elétrico ela é uma grandeza escalar e ela é medida em volts. Tomemos agora uma carga elétrica Q que gera um potencial elétrico V em cada ponto do seu entorno. Como depende da distância, se você muda a distância, você tem um potencial elétrico diferente, tá? A gente pode calcular a variação do potencial elétrico ou, como é mais conhecido, a diferença de potencial elétrico, que é chamada de DDP. Através da expressão. Bom, a variação do potencial, né, entre dois pontos A e B é o valor do potencial em B menos o valor do potencial em A. Tá? A gente vai representar isso pela letra maiúscula U, que vai representar justamente, aqui embaixo a gente vai dizer, ó, é a tensão elétrica. Tá? A tensão elétrica que é medida também em volts, claro. Tá? É o que a gente tem, por exemplo, na rede elétrica das nossas casas. A gente tem uma tensão elétrica de 220 volts. Tá? A gente vai ver quando começar a estudar corrente elétrica que a definição de corrente elétrica a corrente elétrica, na verdade, ela é gerada por uma diferença de potencial, tá? De potencial elétrico. Então, esse potencial elétrico, a diferença de potencial é quem produz a corrente elétrica. A DDP, ou tensão elétrica, ela também é chamada de voltagem, mas não é um nome muito adequado para representar isso não, tá? Ela é responsável pelo surgimento da corrente elétrica em um condutor. Aqui tem um exemplo, tá, de uma partícula carregada Q de 4 microcoulombs que se encontra no vácuo. Então, a gente quer calcular três coisas. O potencial elétrico num ponto A, que está a 60 centímetros da carga, um potencial elétrico no ponto B, que está a 20 centímetros da carga, e a diferença de potencial entre esses dois pontos, ou seja, U de AB. Né? A gente vai utilizar o K0 de 9 vezes 10 a nona newtons coulomb ao quadrado por metro quadrado. Para encontrar o valor do potencial elétrico no ponto A, a gente utiliza a expressão, claro, V no ponto A igual a K0 vezes Q dividido pela distância. Essa distância aqui, obviamente, que é a distância da carga até o ponto A, que é de 60 centímetros, a gente transformando em metros dá 0,6. Então, dá 9 vezes 10 a nona, que é o K0, 4 vezes 10 a menos 6 é o valor da carga, dividido por 0,6. Então, 9 vezes 4 dá 36. E os expoentes, 9 menos 6 dá 3. Dividido por 0,6. 36 dividido por 0,6 dá 60. 10 a terceira. Volts. Aqui eu esqueci de colocar. Volts. O potencial B, a gente substitui os mesmos valores de carga e de K0 e só muda a distância, que é 20 centímetros, que é 0,2. Então, a gente vai encontrar um potencial de 180 vezes 10 a terceira volts também. Por fim, a diferença de potencial entre os pontos A e B é justamente o valor do potencial de B menos o valor do potencial de A, né? Que deu 180 menos 60. Então, eu faço 180 vezes 10 a terceira menos 60 vezes 10 a terceira. Como as potências estão iguais, eu faço 180 menos 60. Que eu encontro 120 vezes 10 a terceira, que se eu andar duas casas, eu encontro 1,2 vezes 10 a quinta.